Marcos 10, 13, a palavra do Senhor diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de refletirmos um pouco mais aquilo que o Senhor registrou para nós, para que pudéssemos crescer no nosso relacionamento contigo. E nós cremos que o Teu Espírito quer nos confrontar nessa manhã, que o Senhor venha vencer toda a rebeldia do nosso coração, a dureza do nosso coração, ó Deus, para que possamos ser como crianças, ó Deus, que se lançam em confiança total e absoluta ao Pai. Ó Deus, que o Senhor nos fale por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos a respeito de Jesus nos evangelhos, fica uma curiosidade, a respeito da personalidade de Jesus. Como Jesus era? Será que Jesus era sorridente ou ele tinha a cara um pouco mais fechada? Nós não sabemos como era o trato de Jesus. Nós temos um vislumbre quando nós lemos o texto bíblico. Nós assistimos filmes, talvez alguns de vocês assistiram a Paixão de Cristo, outros assistiram séries, The Chosen, por exemplo. Mas não tem como a gente tirar um filme ou uma série como base, porque é uma expressão artística, tem a liberdade poética e tudo mais. Não tem como a gente saber 100% como era Jesus no trato, como pessoa, o seu jeito de ser. Mas tem uma informação muito legal aqui no texto que nós acabamos de ler. O texto que nós lemos deixa claro que Jesus era muito legal. E como que nós chegamos a essa conclusão? Jesus gostava de criança. Jesus quer ter com as crianças. Jesus quer tomar as crianças nos braços, quer abençoá-las. Irmãos, quem não gosta de criança? É gente chata, carrancuda, mal resolvida. E não é o caso de Jesus aqui. Jesus, ele quer a atenção das crianças, e Jesus está disposto também a dar a atenção para as crianças. O que está acontecendo aqui, nesse texto que nós acabamos de ler? Qual é o contexto aqui? No Evangelho de Marcos, desde o primeiro capítulo, Jesus vem realizando seu ministério terreno. Jesus vem pregando o Evangelho, Jesus vem curando, vem salvando as pessoas, dizendo que o reino de Deus, um reino que era anunciado já no Antigo Testamento, principalmente no livro de Daniel do Antigo Testamento, é anunciado a chegada de um reino, e Jesus está deixando claro que o reino já está acontecendo, que o reino já está se manifestando entre eles. E num determinado momento, aqui no capítulo 10, alguns pais, talvez avós, responsáveis, tiveram a ideia de levar as suas crianças até Jesus. A ideia aqui, meus irmãos, é de crianças pequenas, crianças de colo. O texto original traz essa impressão, tanto que são os pais aqui, são os responsáveis que estão levando essas crianças até Jesus. E no verso 14, Jesus chama essas crianças de pequeninos, ou seja, criança de colo. Então esses pais têm a ideia de levar essas crianças até Jesus, mas os discípulos não gostaram não. Os discípulos, por alguma razão, se acharam ali os seguranças de Jesus, fazendo quase que um cordão humano ali. Não, aqui não, volte para o seu lugar,
Jesus está muito ocupado para isso. Conforme nós lemos aqui no verso 13, eu quero pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ainda ler esses versículos, ok? O verso 13, acompanhem comigo na leitura. O texto diz que estes pais, essas pessoas, trouxeram algumas crianças a Jesus para que Jesus as abençoasse. Mas os discípulos, olha a atitude dos discípulos, os repreendiam. Não está pedindo licença não, está repreendendo esses pais aqui, colocando para correr. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Então essa é a cena. Jesus está exercendo o seu ministério, Jesus está explicando como deve se viver a vida do reino, e esses pais então, quando avistam Jesus, levam seus filhos para serem batizados. Mas por que os discípulos estão tendo aqui esta reação, essa atitude de impedir que as crianças se acheguem até Jesus? Seria porque as crianças não tinham valor algum naquela época? E a resposta é sim e não. É verdade que entre os povos ali ao redor de Israel, entre os gregos, os romanos, os egípcios, as crianças eram vistas muitas vezes, mas nem sempre, mas muitas vezes eram vistas como um peso. E há uma razão para isso. O índice de mortalidade era muito alto naquela época. Em lugares mais pobres, poucas eram as crianças que atingiam a idade de 11, 12 anos. Então, uma família que estava buscando sobrevivência, ou então um pai que queria uma vida melhor financeiramente, muitas vezes os pais se livravam das crianças. Eles davam um jeito para não ter mais a criança, ou deixavam ela mais escanteada, porque assim eles poderiam seguir a sua vida. Então, nessas culturas dos povos ao redor de Israel, a criança era vista como um peso. Era algo vantajoso desde que a criança fosse muito saudável e se a família tivesse ali condições para cuidar da criança. Mas entre o povo de Israel era diferente, porque desde muito cedo as crianças sempre tiveram um enorme valor na cultura de Israel. Os irmãos podem ver no Antigo Testamento, por exemplo, que as crianças, os meninos eram circuncidados ao 8º dia de vida, ou seja, quando o menino era circuncidado, ele já fazia parte da igreja. Então a criança já fazia parte da igreja no Antigo Testamento desde muito cedo. A criança, ela era incluída em Israel por meio da circuncisão. Os pais ensinavam a lei de Deus para a criança desde muito cedo. As crianças tinham uma participação ativa nas festas de Israel. Então, para o povo de Israel, a criança era muito importante. Só que Israel tem uma história marcada por guerras e conflitos. Teve um determinado momento da história de Israel em que a nação é levada cativa para a Babilônia e fica ali um bom tempo. E depois volta para Israel. A essa altura do campeonato aqui, quando aconteceu essa cena, Israel vivia debaixo da dominação de Roma. Então o sonho de todo judeu, a esperança do israelita, era que se levantasse um rei militar poderoso, convocando uma guerra contra Roma. E se a expectativa do povo de Israel era de guerra, qual era o lugar das crianças? Nenhum. Numa guerra, qual é o valor de uma criança? Então, no dia a dia do povo de Israel, a criança passou a ser mais escanteada e, consequentemente, no culto também. E, além disso, meus irmãos, Jesus vem pregando a chegada de um reino. Passou pela cabeça dos discípulos que, em algum momento, Jesus daria a ordem e aqueles discípulos pegariam em armas. Então, na cabeça dos discípulos, quando os pais se aproximam com as crianças, é como se os discípulos estivessem dizendo: gente, daqui a pouco vai ter uma guerra, vai ter uma revolução contra o Império de Roma. Jesus não tem tempo para perder com as crianças. Então essa é a atitude dos discípulos aqui. Mas irmãos,
O que é triste nessa história, olhando aqui para a vida dos discípulos, é que eles não faziam ideia a respeito da natureza do reino que Jesus vem anunciando. Eles esperavam um reino militar, um reino terreno, e Jesus deixa muito claro nos evangelhos que o reino dele não é desse mundo, não é um reino militar, é um reino espiritual. Os discípulos não faziam ideia de que o reino de Deus viria por uma atitude de uma criança, por uma atitude de dependência total do Senhor. Então Jesus, olhando essa cena dos discípulos expulsando os pais com as crianças, o texto diz ainda no verso 14 que Jesus se indignou. E acompanhe comigo a leitura do verso 14, ainda Jesus diz assim: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque deles, dos tais, é o reino de Deus. Então, na cabeça dos discípulos, as crianças ali só iam causar tumulto, só ia fazer barulho, só ia fazer bagunça, mas eles não entendiam que o reino de Deus não é coisa de adulto. O reino de Deus é para as crianças. O reino de Deus é projetado para as crianças, para aqueles que têm o coração de uma criança. Por isso que Jesus diz: não os impeçam. Meus irmãos, trazendo essa advertência de Jesus para os nossos dias, em muitas igrejas hoje, no Brasil e pelo mundo, muitas igrejas impedem as crianças da membresia de igreja, sabia? Tem muitas igrejas em que a criança não pode ser membro da igreja, porque eles exigem que essa pessoa ou que essa criança desenvolva o intelecto ou a capacidade de decidir como a capacidade de um adulto. Então, a menos que uma criança tenha a decisão de um adulto, que ela raciocine, que ela pense, ela não pode ser membro, impedindo assim as crianças de participar das coisas do reino de Deus, impedindo as crianças de participar do povo de Deus. Agora tem um ponto doutrinário aqui, meus irmãos. Isso aqui é principalmente para aqueles que estão há mais tempo na igreja. Existe um ponto doutrinário aqui desse texto que eu gostaria de destacar. Como os irmãos puderam ver, hoje pela manhã nós tivemos um batismo de filhos de crentes, ok? Que nós chamamos de batismo infantil. Nós, presbiterianos, assim como irmãos de outras igrejas históricas, nós trazemos os nossos filhos ao batismo. E nós temos bons argumentos para isso, argumentos bíblicos, vários deles. Mas dentre tantos argumentos que nós temos para trazer os filhos ao batismo, um argumento que nós usamos é aqui, o verso 14. É quando Jesus diz: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque deles é o reino de Deus. Aí nossos irmãos, que são nossos irmãos em Cristo, mas nós pensamos diferente nesse ponto, os nossos irmãos batistas e pentecostais, eles contra-argumentam, dizendo: olha, tudo bem, Jesus disse para que os pequeninos devem vir até Ele, mas aqui não, no texto, Jesus não está batizando as crianças. Jesus não está ensinando algo sobre batismo aqui, e é verdade. O texto não fala de batismo. Jesus não está ensinando sobre batismo. Mas, porém, contudo, quando nós juntamos tudo aquilo que a Bíblia diz acerca do reino de Deus, sobre a natureza da igreja, esse texto sim é argumento muito forte para o batismo de crianças, de filhos de crentes. Porque, meus irmãos, o que é a igreja? Vamos pensar aqui a lógica, vamos construir a lógica para esse argumento aqui. O que é a igreja? A igreja foi instituída por Jesus, certo? A igreja do Novo Testamento.
A igreja, ela foi instituída pelo Senhor Jesus, a igreja do Novo Testamento, para proclamar o reino de Deus. É a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Como uma pessoa chega até o reino de Deus? Como uma pessoa aprende a amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo? É por meio da igreja, que é a agência do reino de Deus aqui na terra, ok? Como uma pessoa se aproxima do reino de Deus? Por meio da igreja. Segunda pergunta: como uma pessoa ingressa na igreja? Como ela passa a fazer parte da igreja? Por meio do batismo. Não tem outra maneira de você se tornar membro de uma igreja ou pertencer a uma igreja a não ser pelo batismo. Isso é a Bíblia que diz. Do ponto de vista do Novo Testamento, não existe outra maneira de você pertencer à igreja a não ser pelo batismo. E meus irmãos, a menos, isso aqui é muito forte, um filho de crente, uma filha de crente, a menos que seja trazido ao batismo, essa criança não pode se tornar membro da igreja. E a menos que receba o batismo, a criança é considerada do mundo. Ela não pertence ao reino de Deus. Como que uma pessoa pertence ao reino de Deus e começa a experimentar das maravilhas do reino de Deus? Por meio do batismo. Assim ela entra na igreja e assim ela participa de tudo aquilo que o reino de Deus tem para oferecer. É lógico que o batismo, como foi realizado hoje de manhã, não é tudo. Fica a responsabilidade para os pais. Uma vez que os filhos agora fazem parte da igreja, os pais devem instruir nos caminhos do Senhor. Os pais devem doutriná-las, devem doutrinar essas crianças para que amem a Deus e para que amem os seus irmãos em Cristo, para que elas cresçam no ambiente da igreja. Mas irmãos, olha como é grave aqui impedir que crianças experimentem as coisas do reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nessa manhã eu quero deixar isso mais claro: batismo, ceia, culto, ensino da palavra de Deus, membresia, tudo aquilo que pertence ao reino de Deus é para as crianças, ok? A gente não pode impedir as crianças das bênçãos do reino de Deus. Se o batismo é do reino, o batismo é para a criança. Se a ceia do Senhor é do reino de Deus, a ceia é para a criança. Se o ensino na escola dominical é do reino de Deus, o ensino também é para as crianças. Nós não podemos menosprezar a capacidade espiritual de uma criança, porque Jesus está deixando muito claro aqui nesse texto que o reino de Deus é para a criança. E tem mais, meus irmãos. Olha o que Jesus diz agora aqui no verso 15: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus, uma advertência agora para os adultos, quem não receber o reino de Deus como uma criança, está fora. Está fora. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então olha que choque na cabeça daqueles discípulos. Eles achavam que a criança não tinha espaço no reino de Deus, porque achavam que era um reino militar. E Jesus está explicando aqui que a natureza do reino é completamente diferente. Quem não abraçar as verdades do reino como uma criança, não pode participar do reino de Deus. Então os discípulos tiveram que dormir com um barulho desses. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, quem dera Pedro, quem dera Bartolomeu, João, Tiago, vocês tivessem a mesma disposição, o mesmo coração desses pequeninos. E Jesus deixa claro no verso anterior, porque deles, dos pequeninos, é o reino de Deus. E o que Jesus quer dizer com isso, meus irmãos? Das crianças é o reino de Deus. Estaria aqui Jesus insinuando que a criança é inocente, que a criança não tem pecado e por isso que o reino de Deus pertence a elas? Não, não é isso. Criança não é inocente, viu, irmãos? A Bíblia deixa isso muito claro. Todo ser humano nasce em iniquidade,
Todo ser humano vem ao mundo em pecado. Os nossos bebês, os nossos filhos são pecadorzinhos, pecadorzinhas, desde muito cedo. Desde muito cedo a criança já sabe expressar algum tipo de rebeldia, de birra, de desobediência, de maldade, de egoísmo. Você que é pai e mãe vai concordar comigo no seguinte aqui: você não precisa ensinar o seu filho a desobedecer. Você não precisa ensinar o seu filho ou a sua filha a ser egoísta. Precisa? Isso já vem de fábrica, já vem no combo. É uma luta para os pais ensinar a criança a obedecer, a dividir o brinquedo com o coleguinha, a não fazer birra, porque toda criança já nasce em pecado. Mas, irmãos, tem algo na criança que nos ensina muito, muito. É a maneira como a criança confia em alguém. A maneira como um bebezinho confia nos braços do pai e da mãe. A criança, ela se relaciona com um adulto de forma completamente desarmada, vulnerável, completamente dependente de um adulto. E é dessa maneira que o Senhor espera que nós nos relacionemos com o Pai, sem armas nas mãos, completamente confiante. E o que Jesus está ensinando aqui é que, se não tiver um coração assim, desarmado, sem desconfiança alguma, não pode se apropriar das bênçãos do reino de Deus. E depois de trazer esse confronto no coração daqueles discípulos que queriam ser tão adultos diante de Deus, e Jesus está dizendo: olha, se vocês não se comportarem como uma criança que confia plenamente no Pai Celeste, vocês não podem herdar o reino de Deus. Então Jesus abençoa as crianças, como nós podemos ler aqui no verso 16. Jesus, tomando as crianças nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Amém? Louvado seja o Senhor pela exposição dessa palavra. Eu gostaria aqui, meus irmãos, de trazer apenas duas reflexões, duas considerações breves acerca do texto que nós lemos nessa manhã. Primeira consideração que eu gostaria de compartilhar com a igreja é que, por expectativas equivocadas, nós excluímos as crianças. Excluímos as crianças da igreja, do nosso objetivo de vida. Expectativas erradas, irmãos. Para muitos, na época de Jesus e também para hoje, a criança é um peso. Criança só dá gasto. É fralda, remédio, escola, brinquedo de Natal, dia das crianças. É levar para o hospital de madrugada. Gastar tempo com a criança brincando depois que você chegou bem cansado do trabalho. Para a nossa sociedade, cada vez mais a criança é um peso. A criança é vista como um empecilho para alcançar uma conquista profissional. A criança vai me atrapalhar. É por isso que, infelizmente, muitos pais cristãos, ou melhor, muitos casais cristãos, têm a ideia de não ter filhos. Não porque não podem, por alguma questão biológica, nada disso, mas por covardia mesmo. Quebrando um mandato social que nós temos lá em Gênesis, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, é o mandato para hoje. Todo cristão que se casa, ele deve formar uma igreja, em casa. Então arruma um jeito aí de começar com os primeiros membros pequenos. Todo cristão deve pastorear os seus filhos. Deus nos deu a tarefa de crescer a igreja, de fazer crescer a igreja em números, não só evangelizando, mas também criando os próprios discípulos. É um mandato social, meus irmãos, que ainda permanece.
mas a covardia toma conta deste mundo. Criança é visto como um peso, como algo ruim, né? Mas Jesus não olha assim para as crianças. Olha a maneira como Jesus olha para elas. Olha a maneira como Jesus quer se relacionar com esses pequeninos. Para Jesus as crianças são preciosas. Os nossos filhos são amados por Deus, irmãos. Os nossos filhos, as nossas filhas são cuidados e cuidadas por Deus. Então a gente precisa olhar para as nossas crianças, sobrinhos, filhos, netos, assim como Jesus olha para essas crianças, entender o valor delas e que elas já devem ser expostas às bênçãos do reino de Deus. Quantas vezes nós privamos os nossos filhos das coisas do reino? Quantas vezes por conta de cansaço a gente deixa de levar o nosso filho à igreja, dizendo: meu filho só vai fazer bagunça, vai atrapalhar o culto e não vai entender nada. Não! A igreja é para ela. O reino de Deus é para as crianças. E tudo que nós devemos fazer como pais, como responsáveis, nós devemos ter a atitude desses adultos aqui desse texto, não dos discípulos, mas esses responsáveis que levaram as crianças até Jesus. Para nós pais da creche, fica a responsabilidade. Nós precisamos levar os nossos filhos até Jesus, para que Jesus as abençoe, ou os abençoe. E como que nós levamos os nossos filhos até Jesus? Vem para a igreja, vença a tua rebeldia, o teu cansaço, e fale de Jesus na sua casa. Então vem para a igreja, que você aprende a respeito de Jesus, e depois você pode compartilhar acerca de Jesus durante a semana na sua casa. Mas os nossos filhos precisam de Jesus. Caso contrário, eles estão destinados a uma eternidade sem Deus, assim como nós. Se não tivermos um relacionamento sério com o Senhor Deus, estamos destinados a uma eternidade toda sem Deus, sofrendo a eterna punição. Então nós devemos levar sim os nossos filhos à igreja, ter essa mesma atitude aqui desses pais. Então essa é a primeira consideração. Nós não podemos excluir as nossas crianças. E a segunda consideração é que, por motivos equivocados, nós queremos ser muito adultos diante de Deus, muito sabichão diante de Deus, muito entendido. Antes desse episódio aqui com as crianças no capítulo 10 em Marcos, os discípulos já tinham pisado na bola várias vezes. No Evangelho de Marcos, nos capítulos anteriores, eles já tinham demonstrado a falta de fé em Jesus. Eles já tinham brigado para saber quem era o melhor, demonstrado a competitividade entre eles, o coração egoísta deles, no capítulo anterior, inclusive, no capítulo 9. Então o que acontece aqui no capítulo 10 veio no momento certo, irmãos. Os discípulos precisavam aprender aquela lição, de que o reino de Deus é para as crianças, e como nós precisamos aprender isso. Como nós precisamos rever o nosso coração, como nós prejudicamos o nosso relacionamento com Deus, porque nós queremos ser muito adulto diante de Deus. Dentro da igreja mesmo, quantas vezes a gente compete por destaque? Eu quero que o meu ministério apareça, eu quero que o meu nome apareça na igreja, quero ser maior do que o meu irmão, quero ser maior do que a minha irmã. Quantas vezes a gente briga por coisa boba, por coisa sem valor, se comportando como um adulto, no pior sentido da palavra. Então, diante desse texto aqui, meus irmãos, eu gostaria de deixar um desafio para nós. Primeiramente, para aqueles que são mais velhos de igreja, já estão aqui há 10 anos, 20 anos, 5 anos, já é considerado velho de igreja. O desafio é para que você volte a ser criança diante do Senhor, para que você se esvazie de você mesmo e se lance nos braços do Pai como uma criança faz.
Muitas vezes nós nos aproximamos diante de Deus como um adulto, dizendo: Senhor, não é justo, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu? Por que isso? Por que aquilo? E o convite para nós essa manhã é para que nós nos lancemos aos braços do Pai, não para confrontar o Senhor, mas para descansar nele. Que a gente possa se aproximar do Senhor completamente desarmado, completamente vulnerável, para ser cuidado pelo nosso Deus. Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você que nos visita e não frequenta nenhuma igreja, e não tem desenvolvido um relacionamento com Deus, não queira ser o dono do seu próprio nariz. Isso não vai te levar a lugar algum. Aliás, vai sim. Querer ser o dono do próprio nariz, querer ser o cara, o adulto diante de Deus, pode te levar a uma eternidade sem Cristo, um caminho sem volta. Então o convite nessa manhã é para que você também venha a Jesus. Ainda que você diga: olha, mas eu não tenho nada a oferecer, quem sou eu diante de Jesus? O Senhor te aceita. Assim como você está, para te transformar, o Senhor te aceita. Venha como uma criança, sem nada para oferecer. Abrace o reino de Deus com total confiança, sem desconfiança, e se aproprie de tudo aquilo que o reino de Deus tem para te oferecer. Não diz respeito à tua capacidade, ao teu mérito, mas diz respeito ao amor de Deus, à graça e à misericórdia dele. O reino de Deus é um reino para crianças. Então abrace o reino de Deus como uma criança recebe o cuidado e o carinho do Pai. Amém?